Olá! Bom, hoje então vamos conversar um pouquinho sobre os quadrinhos, os mangás, os filmes, as séries e também o terceiro volume da Roda do Tempo, hein? Terminei a leitura de The Dragon Reborn, conforme o combinado. A gente vai conversar sobre tudo isto hoje. Caso você tenha interesse em apenas uma dessas sessões aqui deste vídeo, dê uma olhadinha na descrição. Vou deixar a minutagem toda certinha lá pra vocês, hein? Pois muito bem, vamos lá então. O que aconteceu este mês? Eu terminei esta coisa maravilhosa chamada Fullmetal Alchemist. Faltavam apenas 3 volumes para que eu finalmente terminasse este mangá, que eu comecei a colecionar, sei lá, gente, 2014, 2015. Li os 5 primeiros volumes umas 3 ou 4 vezes. Um de vocês me lembrou que eu cheguei em algum momento até o volume 11, mas como eu só fiz isso uma vez, há, sei lá, 5 anos, né, enfim, já não me lembrava de nada, não é mesmo? Bem, mas neste mês de julho eu cheguei finalmente ao 27º volume e devo confessar-lhes que esta capa aqui me enganou direitinho. Eu já peguei o volume 27 pensando, caramba, será que é isso que vai acontecer mesmo? Depois de tudo, bom, a capa engana um pouquinho, como eu já disse aí pra vocês, né? Não sei se devo dar grandes spoilers aqui do final de Fullmetal Alchemist, afinal de contas, eu não devo ser a única pessoa da face da Terra que ainda não tinha lido este mangá completamente. Pode ser que alguém aí não queira saber o que acontece nos últimos volumes, vocês podem pular aí pra próxima sessão, certo? Mas tá. Digamos que o mangá acaba bem. Sim, algumas vidas serão perdidas aqui nessa última batalha. Nós teremos algumas revelações aqui nesta última batalha. O momento em que o All recupera seu corpo é uma das coisas mais bonitas que você vai ler. O pai dos meninos também tem um papel fundamental aqui no final dessa história. E o final pessoal do pai deles também é uma coisa bastante tocante, eu diria. Sim, eu diria que eu lavei os olhos de dentro pra fora lendo aqui esses últimos volumes. Alguns personagens vão sobreviver, mas vão ficar prejudicados, digamos assim. O reencontro com a Winry também foi bastante bonitinho e, enfim, a única coisa que me deixou intrigada é que este garotinho aqui, ó, sobreviveu. E digamos que resquícios do que os homúnculos representam continuam nessa criança. Mas você tem um pessoal aí se comprometendo a cuidar do garoto, a mãe, né, entre aspas, do garoto também se compromete a cuidar dele direitinho para que ele não se torne uma criatura horrível conforme vai crescendo. Mas o que me deixa intrigada com esta criança ainda existindo no mundo é a de que nós temos aqui a possibilidade de desdobramentos, né? Então, ok, tudo foi resolvido, tudo está sob controle, mas pode ser que alguma coisa ainda dê errado ali no futuro. Mesmo assim, em geral, é um mangazinho que termina de forma altamente satisfatória, um dos melhores mangás que eu já li na vida também. Completinho, tem drama, tem ação, tem excelentes cenas de batalha, o roteiro é todo redondinho. Tem cenas tocantes, tem cenas revoltantes, tem humor, sério. Dá pra dar umas gargalhadas lendo Fullmetal Alchemist em alguns momentos. Mangá perfeitinho, gente. Quem nunca leu Fullmetal Alchemist, ó, fica aí a dicona pra vocês. Reforço aí o coro de vozes, né, que já disseram que isso aqui é maravilhoso e enfim. E agora, né, eu tenho mais algumas, eu vou chamar de sagas, tá? Tem mais alguns mangás aí que eu venho colecionando já há anos. Preciso até checar se eu tenho todos os volumes que já saíram comprados aí direitinho. Ainda não escolhi a próxima saga que lerei aí nos próximos meses. Mas assim que eu terminei o Fullmetal Alchemist, eu peguei pra ler um mangazinho que eu tinha aqui em casa já há bastante tempo. Eu tenho até o 4º volume. Eu não faço a menor ideia se este aqui é um mangá que ainda vem sendo publicado, se é longo, sei lá, sei de nada. Eu só comprei isso aqui porque eu achei a arte linda. E, gente, que mangá bonito. Esse aqui é o Atelier of Witch Hat. Vocês já ouviram falar deste mangá? Ele é um mangá bem adolescentezinho. Esqueci o nome. Acho que é shouju. Shouju, aliás, olha só. Um tipo de mangá comercializado para o público adolescente feminino. É isso que nós temos aqui. É um mundinho de fantasia todo bonitinho. Gente, sério, dá só uma olhada nisso. Olha que arte linda neste mangá. Fala a verdade. A mangaka é uma moça chamada Kamoni Shirahama. E a arte desse mangá é de uma delicadeza. Bom, enfim, é a história de uma bruxinha que não sabe que é uma bruxinha, né? Ela vive com a mãe é costureira. Aí um belo dia um bruxo de uma escola de bruxas vai até lá encomendar um tecido para fazer uma capa ou algo do tipo, conhece a menina. Essa menina, anteriormente, teria comprado em uma feira, né, de um senhor, um livro de magia e uma caneta, que meio que funciona como uma varinha mágica, mas enfim. Ela guarda aquilo achando que eram, sei lá, simplesmente souvenirs aí. Mas quando ela entra em contato com este bruxo, ela descobre que a magia aqui dentro deste mundinho se faz com caneta e papel.
Então pode ser aí uma alegoria, né, para dizer que a magia, né, a verdadeira magia vem dos livros, né, vem daquilo que é escrito, daquilo que é desenhado por artistas. Mas é isso, a questão é que essa menina, sem treinamento nenhum, começa a tentar fazer uns desenhos aí, começa a criar magia, e por ser absolutamente inexperiente, ela vai fazer alguma coisa que vai prejudicar a própria mãe. A mãe vai virar uma estátua. Aí esse bruxo vai perceber que a menina realmente tem talentos e vai levá-la lá pro plano dele, né, enfim. Lá onde fica a sua escola de magia. Ele tem outras bruxinhas lá também, umas meninas que não vão ficar felizes aí com a chegada dessa menina normal, né? Afinal de contas, ela ainda não foi testada pra saber se ela é uma bruxa ou não. Mas é isso, ela tá fazendo esse treinamentozinho. Outras bruxinhas vão recebê-la bem, enfim. Historinha de adolescente bem bonitinha. Essa menina que não gosta dela vai meio que empurrá-la pra fazer o teste logo. E ao final do primeiro volume, ela volta do teste. Ou seja, ela realmente é aí uma bruxinha. E é isso, gente, é um mundinho de fantasia todo fofo, né? Tem um momento aqui em que o professor vai levar as meninas para uma loja, onde essa menina vai poder comprar a própria varinha. Então tem uma pegadinha assim, Harry Potter aqui no meio também. Tudo muito fofinho, muito bonitinho, mas é só isso. Eu vou ler aqui os outros 3 volumes que eu tenho em casa, mas sinceramente, não sei se é o tipo de mangá que vai me prender aí pra ler a saga toda, não. Vocês me contem aí nos comentários o que vocês acharam do Atelier of Witch Hat, caso vocês já tenham lido. Na sequência, eu peguei um mangá enorme que eu só comecei, tá, gente? É o Vida Deriva, do Yoshihiro Tatsumi. Eu recebi da editora esse box bonitão aqui com os 2 volumes, mas me parece que esses volumes são vendidos separadamente também. Esses volumes de mangás que saem pela Veneta são sensacionais, porque são aí grandes mangás importantes mesmo, né? Este Vida Deriva aqui vai contar a história do próprio mangaka. A questão é que eles fazem esse acabamento em capa dura. Gente, eu não gosto de mangá em capa dura, eu cheguei a essa conclusão. Mas então, eles fazem esses encadernamentos aqui, tudo, sei lá, acaba ficando caro. Mas vou falar pra vocês, eu estou adorando. Eu cheguei aqui ao capítulo 7, deixa eu contar aqui pra vocês do que se trata. Bem, aparentemente esse aqui é um mangá autobiográfico. Então nós temos o nosso amigo Tatsumi contando os seus anos de formação. No primeiro volume, né, eu li o que? Cerca de 100 páginas. A gente vai ler aqui sobre como ele começou a se interessar por mangás. Então, tudo isso está acontecendo no pós-guerra no Japão. O pano de fundo histórico é muito interessante, ó. De vez em quando a gente tem aqui umas interrupções, umas digressões aqui que vão mostrar pra gente o que está acontecendo no Japão e no mundo. E depois a gente já passa pro dia a dia dos personagens aqui do mangá. Então, ele tem um irmão que tem um problema de saúde meio sério, fica acamado, né, enfim. Por falta de dinheiro, a família não consegue mantê-lo no hospital, então ele fica em casa mesmo. Os 2 são aficionados por mangás. E eles participam desses concursos de revistas de mangá em que você manda a sua história, se ela for selecionada, ela será publicada naquela revista. E aí, o irmão doente, toda hora tá sendo publicado, né? E ele mesmo, né, o Yoshihiro, continua tentando e não consegue. Então tem uma coisa assim meio que de competição entre irmãos, mas num dado momento ele finalmente vai conseguir ser publicado, e aí uma história atrás da outra dele vai ser publicada. Chega uma hora em que ele rasga o livro favorito do irmão, né, por ciúme mesmo, né, e era um livro do Osamu Tezuka. Eles são muito fãs do Tezuka. E aí quando ele começa a ser publicado pra caramba aí nessas revistas de mangás, um jornalista vai entrevistá-lo e vai dizer pra ele: ah, você é fã do Tezuka, né? Então vamos montar aí um bate-papo entre vocês 2, né? E aí isso vai sair. Isso realmente vai acontecer, ele vai conhecer o Tezuka. E o Tezuka é o cara mais legal do mundo, vai dar vários conselhos pra ele, vai recebê-lo em casa também. Olha lá, vai dar várias dicas. É o Tezuka que vai convencê-lo, inclusive, a escrever histórias mais longas. Porque até então ele e o irmão só publicavam aquelas tirinhas. E é isso, onde eu parei aqui na leitura, ele juntou aí diversas histórias, né, porque um dos conselhos do Tezuka é que ele faça um ônibus, né, junte aí diversas histórias, né, interligadas de alguma forma e lance em uma revista só dele. Aqui onde eu parei, ele já juntou todas essas histórias, né, que poderiam ser colocadas aí nesse ônibus, só que ele tá com aquela dificuldade de linkar essas histórias. E é isso, gente, é um mangá sensacional sobre, né, o desenvolvimento de um mangaka. E com a presença desse grande mestre aí que é o Tezuka. Nesse momento em que eu parei a leitura também, o Tezuka já não tá mais tão acessível. As histórias dele fazem muito sucesso, eu não me lembro se ele chega realmente a trabalhar com o Disney no dado momento. Mas de qualquer forma o menino já tem aí diversos conselhos e tá se virando sozinho, ó.
Vou continuar aqui a leitura, acho que no mês que vem a gente já conversa então sobre os 2 volumes do Vida à Deriva. Mas já deixo a recomendação aqui pra vocês, porque isso aqui tá maravilhoso, mas enfim, no mês que vem a gente conversa direitinho então sobre os 2 volumes. Aí na sequência eu peguei essa HQ portuguesa, né, Balada para Sophie, de Felipe Melo e Juan Cavia, que também é uma HQ super bonita e tal, uma história de um pianista, né? Então no comecinho da história você tem uma jornalista indo à casa desse pianista, que é meio que um recluso, um senhorzinho assim, já de idade bastante avançada, que não dá entrevistas. Mas essa moça meio que vai na sorte, né? Vai lá na casa do cara, que vai insistir um pouquinho. Então assim, no primeiro dia que ela chega lá, o cara simplesmente não quer nem recebê-la direito, né? Vai ser grosso com ela e tudo mais. E ela vai dormir do lado de fora da casa. E aí isso meio que quebra aí o coraçãozinho desse senhor, ele acaba dando essa entrevista pra moça. E vai contar a história dele. Então é uma história que se passa na Segunda Guerra Mundial, ele tem essa mãe que quer muito que ele se torne um pianista famoso. Começa a guerra, o casarão é tomado pelos alemães, essa mãe vai se tornar amante de um desses alemães para conseguir manter a casa, veja bem, ou algo assim. E o menino continua participando aí dessas competições de piano, só que ele tem um arqui-inimigo. Um garotinho que é filho do funcionário do teatro lá, mas que é um pianista sensacional. E aí ele passa a vida inteira tentando superar esse pianista. É mais ou menos essa história. A questão é que nós temos uma reviravolta no final. E é uma reviravolta bem Taylor Jenkins Reid. Se vocês já leram algum livro dessa autora, vocês sabem do que eu tô falando. Vocês já inclusive sabem quem é esta jornalista aqui. Gente, eu só li 2 livros dessa autora. Um eu adorei, que é o Daisy Jones and the Six, sobre uma banda dos anos 70, enfim. Uma coisa meio Fleetwood Mac, assim, que eu achei sensacional. Tem cara de documentário de bandas, né? Sabe aqueles documentários que passavam antigamente na MTV? Ou até na E! Entertainment Television? Pô, eu adorava ver aquilo, claro, das bandas que eu gostava. Mas então, adorei esse livro. Aí eu peguei mais um livro dela pra ler, que era um livro que tava todo mundo lendo na época, aquele Sete Maridos de Evelyn Hugo. E aí, conforme o final do livro vai chegando, você vai percebendo que a autora vai dar uma viradinha ali, um plot twist. E aí você já pega a fórmula da parada, né? Então todo o livro dela tem essa viradinha no final da história. Se você já leu 1 ou 2 livros dessa autora, você já sabe o que vai acontecer aqui no final dessa história. Mas é isso. No final das contas, não achei nada demais nessa HQ. A arte também é bem bonita, mas o roteiro é de romance, tá? Não tem nada de surpreendente, a reviravolta também é bastante previsível, né? Se você conhece essas histórias aí que eu já comentei com vocês. Nada demais. Recomendo para quem gosta desse tipo de romance. Agora vamos ao 3º volume da Roda do Tempo, The Dragon Reborn, né? Ou O Dragão Renascido. Vou deixar a capinha do livro em português aqui pra vocês. Os livros dessa série finalmente baixaram de preço, né? Não sei se vocês viram aí quando houve o relançamento. Você não achava esses livros por menos de R$100. Eu não sei o que tá acontecendo. Só posso aconselhá-los a não comprar livros na hora do lançamento, tá? Espera 1 ou 2 meses aí. Se bem que esses livros aqui demoraram bastante para baixar de preço, né? Bom, enfim. Muito bem, no mês passado nós conversamos sobre a primeira metade deste volume e hoje nós vamos conversar aqui então sobre o desfecho do The Dragon Reborn. O que acontece aqui? Bem, este é o livro do Perry. Na segunda metade, o livro do Perry também se torna o livro do Matt. Então, assim, o Rand tá fazendo aquela viagem solitária, né? Ele se torna um lobo solitário porque ele quer proteger os amigos, não quer que ninguém se machuque em sua própria jornada. Mas mesmo assim, tá todo mundo trabalhando pelo bem comum. Afinal de contas, o vilão da história é o vilão em comum aqui de todo mundo, certo? Pois muito bem. Então você tem as meninas, Egwene, Elaine e Nynaeve, investigando aquela Black Aja. Neste processo todo aí a Elaine vai ficar bastante machucada, vai ficar entre a vida e a morte mesmo, mas vai sobreviver. Ela tá em estado periclitante ainda. Algumas das personagens que estão cuidando dela ali meio que estão desenganados, acham que ela vai morrer a qualquer momento. Mas ela escreve umas cartas lá pra meio que avisar a mãe que ela tá bem e pede pro Matt entregar. Pois muito bem, nesta viagem do Matt, 2 coisas vão acontecer ali que eu achei bem interessantes. A primeira é que ele vai encontrar o Tom. E o Tom tá meio deprimido, meio bêbado, né? Aquela coisa toda. Por quê, né? Porque ele tá indo um pouco abalado pelos acontecimentos do volume anterior, né? Ele meio que é o responsável pela morte de uma moça por quem ele estava apaixonado, enfim. Então o Matt vai precisar cuidar do Tom aí em sua jornada, né? Num dado momento, ele precisa deixar o Tom sendo cuidado ali pelas Aiel, eu acho que é isso,
Gente, é tanto nome de povo diferente aqui que... Enfim, o Tom não quer ficar ali de jeito nenhum, mas ele tá em estado periclitante de saúde, não é mesmo? Então o Matt continua a jornada sozinho. Ele precisa entregar aquela carta lá pra mãe da Elaine, que é a rainha Morghese. Nessa ida até esse castelo, ele vai descobrir que quem está por trás, né, da tentativa de morte aí da Elaine, né, que é a filha, né, é a próxima, é a sucessora ali no trono da parada toda, enfim, é o cara que está com a rainha Morghese, né, o seu amante. Então pronto, ele precisa proteger as meninas também. E outra coisa que tá acontecendo aqui também é o seguinte, eles precisam tomar uma fortaleza ou algo assim, que é chamado aqui de The Stone of Tear. O que tem lá naquela fortaleza? A grande espada aqui da parada toda, a Excalibur da Roda do Tempo, né, que é a Kelly Dewing. Que é uma espada que representa muito mais do que apenas uma espada, veja bem, é a Excalibur. Somente o dragão renascido pode, né, tirar ali a espada da pedra. Não é à toa que a fortaleza se chama Pedra de Tyr, mas enfim. Então tá, a grande batalha final aqui deste volume vai se dar nesse lugar. Então tá todo mundo indo pra lá pra ajudar nessa última batalha. Você tem o Rand lutando com um cara que tá meio que possuído aí pelo Ba'alzamon. Ele vai seguir o conselho da Moiraine, vai pegar aquela espada e vai conseguir vencer esse cara. Ele mata esse Ba'alzamon. E aí é aquilo, né? Não resta mais dúvida, esse garoto conseguiu utilizar aquela espada. Ele é o dragão renascido. E ele acabou de matar o Ba'alzamon. Mas aí a Moiraine vai aparecer ali naquele momento, né? Que tá todo mundo em volta da fogueira, né? Eu não lembro qual era o desenho dos anos 80 que tinha isso. Eu acho que era a Caverna do Dragão, mas talvez não seja. Os ursinhos Gummy, talvez. Bem, no final dos episódios era sempre isso, né? Todo mundo reunidinho ali, conversando sobre os últimos acontecimentos. Então, neste momento final aqui do livro, a gente tem a Moiraine dizendo, olha só, você realmente acha que o Ba'alzamon era aquele corpo ali que você matou? Então, ela vai dizer que aquilo ali era, na verdade, um dos Forsaken, que provavelmente enlouqueceu e estava ali lutando com o Rand, e é isso. Mas a grande questão aqui no final deste livro é esta parada dele ter conseguido utilizar aquela espada. E como estava todo mundo ali reunido, né, na função de tomar a Pedra de Tyr, não resta mais dúvida. Então, a cada livro que nós lemos, né, nós temos aí o Rand se firmando como dragão renascido. Para o mês que vem, nós vamos ler, então, o 4º volume até a metade. De novo, eu esqueci de pegar meu 4º volume, vou deixar a capinha aqui ao lado, mas é isso. Vamos prosseguir aqui na leitura. O que eu vou dizer pra vocês? Até o Matt é mais legal do que o Rand aqui neste livro. E o Matt era aquele cara, assim, aquele amigo em quem você não pode confiar muito, né? Porque, afinal de contas, assim que ele descobre que o Rand tem aí uma parada que pode ser uma maldição ou pode ser uma coisa muito boa, ele meio que abandona o Rand aí nos volumes anteriores, não é? Mas ok, aparentemente ele se redimiu aqui neste livro. Vamos continuar acompanhando aqui o desenvolvimento desses personagens. Então tá, no mês que vem eu comento com vocês a primeira metade do 4º volume, certo? E agora vamos aos filmes e séries que nós assistimos por aqui durante o mês de julho. Não foi muita coisa dessa vez. No finalzinho do mês passado, a gente tinha começado a assistir Yellowstone e a gente meio que viciou nessa série. A gente assistiu essa série inteira e ainda assistimos a prequela, né, que é uma série chamada 1883. Então, assim, Yellowstone já é uma baita de uma série. Muito bem produzida, os atores são ótimos. Você tem o Kevin Costner, que era um ator assim que eu via quando eu era criança e não achava nada dele. Mas ele tá em bons filmes. O Kevin Costner, pra mim, é mais ou menos um Tom Cruise. São aqueles atores que fazem aquele monte de filme que você conhece e por algum motivo você não dá muito valor pro cara. Bom, ele é o pai dessa família aqui, em Yellowstone. É uma família absolutamente disfuncional, composta por pessoas absolutamente quebradas. Você tem a filha que matou a mãe, foi sem querer, mas ela meio que cria a situação em que a mãe será morta e ela vai carregar essa culpa pro resto da vida. Mas ela é uma baita de uma personagem, uma das melhores aqui dessa série. Eles são donos de uma fazenda imensa em Montana, né? E nós temos ali o progresso chegando. Você tem aí uns empresários riquíssimos querendo construir prédios ali, condomínios e coisas do tipo. Até um cassino estão tentando construir ali. Mas você tem esse Kevin Costner dizendo que ele não vai arredar pé dali. Mas a questão ali não é nem o dinheiro, é uma promessa que ele fez. E aí você tem que acompanhar essa série aqui para entender que promessa é essa. Por enquanto nós só temos 4 temporadas disponíveis. A gente assistiu uma atrás da outra ali, ó. Fica a dica aí pra vocês. É uma série... Eu cheguei a comentar isso com vocês no vídeo anterior. Pra mim ela tava com cara de Sons of Anarchy, né, com cowboys.
ao invés de motoqueiros. E depois eu fui dar uma olhada, o produtor, o cara que escreveu e que desenvolveu tudo, eu esqueci o nome dele agora, era um dos atores de Sons of Anarchy. Inclusive, vários dos produtores daquela série são produtores também da Yellowstone. Então eu não estava tão errada assim. Então você que gostou de Sons of Anarchy, pode assistir Yellowstone que você vai gostar também. E aí a gente assistiu, né, pra completar a parada toda, a 1883, que é uma minissérie, na verdade. É uma história fechadinha ali naquela temporada. Tá pra sair aí uma continuação que vai se passar em 1935, sei lá. Mas a ideia da 1883 é mostrar como aquelas pessoas chegaram àquela fazenda. Então você tem esse pessoal saindo, sei lá eu de onde, e fazendo aquela viagem tenebrosa a cavalo, né? Era uma caravana ali, desbravando esse caminho realmente, né? Era um caminho que meio que não existia ainda, para chegar a esse lugar aqui que depois se tornará Yellowstone, lá que fica em Montana, né? Pois muito bem. E aí você vai acompanhando toda aquela viagem em 1883 e vai acompanhando as dificuldades. Então não tinha ponte ainda, eles tinham que atravessar aqueles riozinhos. Não tinha remédio ainda, então se alguém se feria, precisava, sei lá, da ajuda dos índios locais ali para curar aquela ferida. Bom, essa família que a gente acompanha aqui são os ancestrais da família da série de Yellowstone. Então a gente vai acompanhando aqui o início de tudo. Então primeiro aquela viagem horrorosa que eles vão fazer. Vão ser atacados, vão ser picados por cobras, sei lá, muitos deles vão morrer aí pelo caminho. É uma viagem terrível. E você acompanha tudo isso aí, sei lá, nos 10 episódios. Mas então, nessa família tem uma mocinha, que é a personagem principal da série, acho que o nome dela é Elsa, sei lá, que é aquele tipo de personagem que você vai se apegando, porque é uma criatura tão fofinha, e eles conseguiram uma atriz muito boa pra fazer esse papel. Ela convence, né, quem tá assistindo, que é a filha mais velha, então ela vai ser criada como um menino, ela vai, né, cavalgar como ninguém, sei lá, vai ajudar a cuidar do gado, né, porque tem isso, eles não estão viajando sem nada, eles estão levando umas cabecinhas de gado aí junto com eles, pra ajudar, né. Então, aí ela vai se apaixonar no meio dessa viagem por um dos rapazes que vão se juntar a eles ali, e esse rapaz vai ter um fim triste pra caramba, e olha, você vai acompanhando o amadurecimento dessa garota ao longo da série, e aí eu vou dar um spoiler aqui sobre o final dela, se você não quiser saber, pule aí pra próxima sessão. Que é o seguinte, ó, uma coisa pra gente manter em mente quando assistir a essa série é que essa menina é uma adolescente. Então assim, ok, ela perdeu aquele primeiro namorado de um jeito muito triste. Uma das melhores cenas é a do senhorzinho, que é o narrador do Big Lebowski. Então, eles vão ter uma conversa muito boa ali num dado momento. E é uma conversa bonita pra caramba, mas enfim. Depois disso, passa-se um tempo. É que é uma série, então isso vai acontecer no episódio seguinte, praticamente. Então, ela vai se apaixonar por um índio. Só que num dado momento, aquela caravana vai precisar fazer uma bifurcação em Y, né? Algumas pessoas vão para um lado e eles vão para outro. E aí ela meio que já tá prometida para esse índio, então ela vai fazer a viagem com a família até o final e depois ela vai voltar para viver a vida dela. Só que algo vai acontecer aí neste meio do caminho. Que nem é tão spoiler assim, porque isso vai ser mostrado na primeira cena do primeiro episódio. Eles serão atacados e essa menina vai levar uma flechada. Dessas de atravessar a barriga mesmo. Bom, enfim. Então, desde o início da série, você já sabe que aquela menina não vai sobreviver. Mas você vai passar por pelo menos 3 episódios assistindo aquela garota agonizando. Porque a família não tem coragem de dizer pra ela que ela vai morrer. Então eles ficam dizendo, não, tá tudo bem, você vai ficar bem, aí, relaxa. Mas, né, nós sabemos que naquela época, né, um ferimento daquele ali sem chance. Então é isso, você vai acompanhando, sei lá, os 3 últimos episódios dessa série, do mesmo jeito que você acompanhou os 3 últimos episódios de Six Feet Under, né, a 7 Palmos. Se você nunca assistiu essa série, é pra isso que você paga HBO Max, tá? Pra assistir Six Feet Under. Não assistiu ainda, não sei porquê. Mas então, aqueles 3 últimos episódios, desde o momento em que o Nate cai, né, estou falando agora com quem já assistiu essa série, daí pra frente é uma ladeira abaixo e você assiste aqueles 3 últimos episódios, assim, pela sua total incapacidade de desligar a televisão. Porque é um negócio que te destrói, assim. Então, assim, não vou mentir pra vocês, a gente ficou até meio deprimida aqui com o final da Elsa. Mas é bonito pra caramba. Então, assim... outro detalhe interessante a respeito desta série é que o casal, né, os antepassados aí da família de Yellowstone, né, o casal, os pais da Elsa, né, são um casal aí de cantores country. É aquela Faith Hill e o marido dela, que eu esqueci o nome, Tim McGraw. Acho que é isso. Então... E são bons atores, eles convencem. Então pode ver aí Yellowstone 1883, separe os lencinhos e é isso aí. E aí nós vimos 2 filmes de terror também este mês. Um deles
É um filme holandês chamado Moloch. É uma dessas histórias de bruxas, tá? De lugares assim longínquos. Então você tem essa família que mora no meio do mato. Eles têm um passado meio esquisito, mas nada se explica. Você só vai entender lá no final do filme. E perto ali da casa dessa família, encontram, né, uma equipe de arqueólogos, né, vão encontrar algumas múmias, né, de mulheres que tiveram sua garganta cortada. Ao desenterrar estas múmias, eles meio que estão ali, né, vamos dizer, acordando uma maldição que estava adormecida. E aí coisas estranhíssimas vão acontecer nesse lugar. Mas em geral é um filme meio fraco, né? Vale pela curiosidade, né? Quantos filmes holandeses você já assistiu na sua vida? E essas lendas de bruxa aí sempre rendem boas histórias. É que realmente o filme foi meio assim. E a gente assistiu um filme do qual a gente gostou muito, chamado The Black Phone, né? O Telefone Preto. Cara, que filme redondinho. É um filme que vai pegar essa esteira aí de Stranger Things e Revival dos anos 80, né? Na verdade, se passa nos anos 70 mesmo. A história acontece nessa cidadezinha dos Estados Unidos e você tem um serial killer matando crianças. Na verdade, não se sabe se ele está realmente matando essas crianças ainda, porque essas crianças estão sumindo e no lugar onde elas desaparecem, esse cara deixa balões pretos. E aí você vai acompanhando dois irmãozinhos que perderam a mãe, eles vivem com o pai é deprimido, bebe pra caramba também. A menina tem aquela coisa de ver gente morta, né? E aparentemente a mãe também tinha esses poderes, digamos assim. A mãe morreu provavelmente por alguma coisa que ela fez por conta dessas visões que ela tinha e, enfim. O pai não quer que a menina saia por aí dizendo pra ninguém que ela também vê essas coisas. A menina tem uns sonhos premonitórios. E o irmão, né, que é um pouquinho mais velho que essa menina, é aquele saco de pancadas da escola. Sofre bullying o tempo todo. Aí ele finalmente vai fazer um amigo que vai defendê-lo. Só que esse amigo que vai defendê-lo vai ser a próxima vítima do serial killer. Passa-se um tempo, esse menino também será raptado. E aí você tem aquela menina, né, cujo pai proibiu, né, de usar seus poderes, digamos assim, desesperada, porque o irmão foi raptado e ela poderia usar aquilo ali para ajudar o irmão, né? Ela vai ignorar o pai totalmente, vai ter uns sonhos aí que vão ajudar a resolver a coisa toda também, mas tá. O menino vai ser colocado em um porão e nesse porão tem um telefone preto ali na parede, só que o fio tá cortado, enfim, aquele telefone nunca funcionou. Só que enquanto esse menino está passando aí por sua estadia no porão deste serial killer, ele vai ouvir o telefone tocando. E aí, quando ele atende, ele ouve a voz de um dos meninos raptados. A questão é a seguinte, esse menino vai receber, neste telefone que não funciona, telefonemas desses garotos que foram raptados antes dele, e esses garotos vão dar dicas de como esse menino pode se salvar. E você só vai entender essas dicas, né, e como elas vão funcionar no final do filme. Cara, é um negócio todo amarradinho. É um filme que deve ter custado nada, não tem efeitos especiais, não tem firula nenhuma. É um roteiro redondo, filminho altamente satisfatório. Olha, podem ver aí que vocês vão gostar. Se vocês gostam de filmes de terror, ó, esse aí, filminho bem bacana mesmo. Aí na sequência a gente assistiu, a gente perdeu tempo assistindo Spencer. Ó, mais um filme que eu sei que muita gente ama aí, vai defender, né, a atriz aí com unhas e dentes, mas gente, pelo amor de Deus, que filme fraco, interminável. Trilha sonora horrível, hein? Nossa, né? Primeira vez na vida em que alguém usou uma trilha sonora incomodativa para refletir o interior, né? Aquilo que está se passando na cabeça da personagem perturbada. Ora, que grande novidade, hein? E uma coisa que me irritou um pouco nesse filme foi aquela coisa de compararem a história da Diana com a história da Ana Bolena. Pelo amor de Deus. Vocês sabem que isso meio que deixa implícito que a família real se livrou de Diana, né? Sei lá, gente, a versão da Diana que mais me interessa é a versão da The Crown, que é aquela série da Netflix. Me parece que ali a gente tem uma destruição de sonhos aí, a respeito dessa figura e sei lá. Essa coisa de ligar a família Spencer à família Bolena, pra mim foi o que a gente chama de stretch, né? Olha só. Pequena forçação de barra aí, que pode ter até algum tipo de fundamento, se você pegar toda a linha genealógica ali da... Bom, mas daí a fazer um funcionário da casa, colocar uma biografia da Ana Bolena ali na cama da Diana para que elas... Achei este filme apelativo pra caramba. Então, assim, você bota uma atriz americana que simplesmente não consegue fazer sotaque britânico, muito bonita, que fisicamente vai até ficar bem parecida com a Diana, e pronto, este é seu filme? E eu tenho que achar maravilhoso? Não, gente.
achei fraco pra danar. Eu tô só esperando a próxima temporada de The Crown sair, porque a gente vai ter, né, a segunda fase de Diana sendo representada ali na série também. Vamos ver aí no que é que vai dar. Desculpa, mas esse filme aí também não foi pra mim, não. E esse mês foi isso, pessoal. Me contem aí nos comentários o que vocês têm visto de bom aí nos streamings. No mês que vem eu volto, então, com mais quadrinhos, mangás, a primeira metade do 4º volume da Roda do Tempo. E com a minha escolha da próxima saga de mangás que eu vou ler aí. Se vocês tiverem dicas, deixem pra mim nos comentários também. E é isso, pessoal. Antes de encerrar o vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer aos apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. E na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.